Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 6, quarta-feira de agosto, bora para nossa análise? Galera, se inscrevam no canal e deixem o like, tá? Então, para nossa análise diária, bora começar aqui pelo câmbio, obviamente, mas precisamos olhar antes para nossa taxa externa, que é o DXY. Pessoal, o DXY durante a madrugada ele ficou um pouquinho mais flat, né? Ele até que abriu e ficou trabalhando um pouquinho mais para alta, tá? Aqui a gente tem abertura de mercado, então ele ficava positivo, negativo, né? Positivo, negativo, mas depois das 6 até umas 9 ele só caiu, né, galera? Então ele fez uma movimentação um pouco mais de arrefecimento, né? E desceu aqui um degrau, né? Inclusive trouxe essa liquidez que ela estava aqui, ó, para cá. Então jogaram aqui pro 98, né? 98, olha só, certinho, né? Quase certo, né? Mas podemos considerar que está aqui em cima do 98. Então jogou a liquidez um degrau para baixo, né? Ele já vem, ele tem uma queda, né? Ontem ele teve uma queda um pouco mais significativa e hoje ele caiu de novo. Então, galera, tá caindo bem, né? Porque 0,40 já é uma queda significante pro DXY, tá, pessoal? Então, o que aconteceu com o nosso câmbio? Taxa externa caindo, o que acontece com o nosso câmbio, né? E com a nossa bolsa, se o câmbio ele tem uma tendência um pouquinho mais de baixa, mas também, galera, influenciado obviamente que pelos DIs, olha só. Os DIs já é bem verdade que eles não caíram tanto, tá? Deixa eu colocar aqui no de 5 minutos, aqui, né? Então os DIs eles não caíram tanto, assim, eles estão sendo que a ponta curta, né, ela ficou um pouquinho mais flat, mas estava um pouquinho mais negativa, tá? Ponta média e ponta longa, né? Ponta média tá aqui pontilhado, né? Em branco, e ponta longa é a cinza aqui, olha só, como eles estão um pouquinho mais negativo, né? Como eu posso mostrar para vocês, olha só. Então ponta curta um pouquinho mais flat, mais para baixa, ponta média e ponta longa na baixa, né? Mas não tão expressiva assim, tá? Pode-se dizer que é uma baixa, mas não é uma baixa assim convincente, porque tem que ser mais de 0,5%, né, para cair realmente. O câmbio que ele tá caindo mais de 0,58, então ele tá numa baixa, né? Mas fez aqui, é bem verdade, como eu falo aqui para vocês, né? De cara a gente já consegue ver que eu tenho as minhas marcações. Aqui é a nossa Petax futura, né? Petax futura, a primeira, segunda, terceira. E aqui é a última. E a nossa Petax à vista, né? Primeiro spot do dia, Petax à vista, e o último spot, o Petax final, que é o nosso D0, obviamente. E vale lembrar que o nosso D mais 1, que é o D mais 1, é a Petax de ontem, né? D mais 2 é a Petax de anteontem, né? Então essa é uma linguagem um pouco assim mais técnica, né? Que é o D0, o nosso D0 é a Petax de hoje. Então, D mais 1 é a Petax de amanhã, D mais 2 é a Petax depois de amanhã, né? Então, galera, continuando, né? Então o câmbio ele já ficou aqui, olha só. Máxima da CME, mínima da CME, a gente tem um ajuste o POC. Aqui dava um indicativo de que o câmbio ele encerrou posições, tá? Então pode ser que ele corra, né? E tá perto aqui da média também, quase buscou ela, a média passada, né? A gente tem um BRLT, ou seja, ele já começou numa região que está um pouco mais sobrecompada, né?
porque o BRLT é o dólar de turismo e os institucionais não querem comprar o dólar que é vendido a mesmo preço que é vendido em casa de câmbio, né? Porque a gente tem todas aquelas outras tarifas. Mas, como eu falo para vocês e volto a repetir, nada pode ficar mais caro, né? Conforme o passar do pregão, tá? Se tiver outras razões, os ativos financeiros eles andam por si só, eles são soberanos, né? Mas é bem verdade que o dólar turismo ele sempre está acima desse dólar aqui, por causa da taxa, né? Tem a taxa de escritório, taxa de energia, né? Enfim, os doleiros eles sabem, eles têm que ganhar a porcentagem deles, né? É justamente essa taxa que ela é cobrada no câmbio, né? Nas casas de câmbio. Então, galera, que eu entendi, a gente já tem aqui os nossos juros, tá? Os juros começou a arrefecer, né? Olha só, essa guinada um pouquinho mais para baixo e essa outra aqui, né? Foi mais ou menos o que aconteceu no câmbio, né? Então ele tem uma pequena quedinha, tá? Ele chega aqui inclusive no 25, ele passou no 26, né? Deixa eu trazer para cá. 26,5, né? Então até então essa mínima foi no 26,5. No 25 que a gente tem a opção de compra e venda, né? Nós temos, eu volto a dizer, nós temos no 10 em 10, 50 em 50 e 100 em 100. E em 5 em 5 tá no 25,75. Então é mais interessante não ficar arriscando, né? Comprar ou vender em cima desses números. No 5 necessariamente, né? Mas é os 25 e os 75. Então o câmbio ele veio para cá, né? Ele basicamente quase voltou nessa liquidez, tá? Que aqui eu não tenho como eu tô no Profit, não tô no Profit Pro, eu não tenho o Volume Price, né? Aliás, o Volume Profile. O Volume Profile é o que fica em cima do gráfico. O Volume Price, ele fica, é acessório, né? Então, esse aqui é o Volume Price, ó. Esse aqui é o Volume Price que eu uso, né? Que esse aqui é o do Pro, tá? Que é a mesma coisa do Volume Profile, mas o Volume Profile é um indicador que fica plotado em cima do gráfico, né? Então, continuando. Ele faz essa liquidez aqui, né? Em cima do POC e em cima do ajuste. Bem flat, né? A venda, né? Então ele ganha um pouquinho mais de força, né? Sobe um pouco e veio na média contratual. Então a primeira operação, assim, que eu acho que seria um pouquinho mais fácil seria essa aqui, né? A venda em cima da VWAP, né? E tocando por baixo da mínima da CME, né? A gente tem a mínima da CME em vermelho e a máxima da CME aqui, tá? Para renovar logo essa mínima de novo, né? É bem verdade que a venda ela tá até aqui, né? Se passou daqui e já começou a lateralizar ou ficar aqui em cima, melhor esperar, né? Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque quando o preço ele volta na média, né? A cotação volta na média, quer dizer que não está tão forte assim, né? A tendência não está tão forte assim. Geralmente ela não consegue buscar. Foi o que ela fez aqui, ó. Então nos respiros, né, que o preço ele vai e volta, aí já ele não consegue mais buscar a nossa média. Então ficou forte o preço na queda. Mas por causa dos nossos DIs, né, pessoal? E fez a primeira Petax futura, sendo que, deixa eu aumentar mais um pouco aqui. O DXY ele caiu bastante, né? Foi nessa hora aqui, olha aqui, que o DXY ele começou realmente a até o mais 11, se bem que ele deu uma lateralizadazinha, né? Mas ele ficou trabalhando numa tendência um pouquinho mais baixista aqui, né? Uma tendência de baixa. Então ele trouxe a liquidez daqui para baixo e continua caindo, né, galera? Então o dólar ele pegou uma certa tendência com essa nossa taxa externa, né? Fez a primeira Petax, tá?
fez a primeira Petax. Aqui a gente tem, olha só, a taxa mínima de câmbio, taxa máxima de câmbio e o parâmetro de abertura, que é dado pela B3, né? Então olha só como ele ficou aqui preso, né? Como é que ele tá preso aqui, né? Então ele fez a primeira taxa, né? Quase buscou o primeiro spot do dia, não buscou, o que que ele faz? Faz a segunda taxa futura no meio, né? No meio dessa, dentre essas duas, né? E ficar trabalhando um pouco mais comprado aqui. Aí sendo que aqui, galera, nessa segunda, se eu não me engano, aqui tá o nosso D mais um, tá? Que é a nossa Petax de ontem, né? D mais um. Então veja só, ele passa com força, vai na mínima de câmbio, taxa mínima de câmbio. Aqui é o 500 também. Aqui é o 500. Então o trade, que é trade, ele tem que arriscar uma compra aqui, né? Perceba bem que ele não, até ele ficou lateralizando, essa segunda compra não vale, né? Nesse cenário assim, uma segunda compra aqui, se ele vier tocar, aí eu já não gosto, porque ele ficou lateralizando aqui do 505. Quando ele faz isso, ele quer romper, né, galera? E hoje o DXY estava caindo. Se os DIs tivessem caindo mais forte, realmente, 1,5%, esse dólar tinha chegado a 1% de queda também, creio eu, tá? Então, olha só. Ele fez a primeira Petax, né? Fez a primeira Petax aqui, que é o nosso spot. Depois fez a segunda e aqui o entendimento para mim é ficar um pouquinho mais comprado, né? Porque aqui o preço ele para mais um pouco, né? E além disso nós temos aqui, né? Já temos a 10,5. A gente tem um pouco da influência da abertura do mercado americano para essa segunda Petax futura, tá? Então a gente tem essa meia hora de mercado americano que pode influenciar e geralmente, né, quem fez o câmbio já tinha corrido bastante aqui, né, galera? 40 pontos basicamente, 40 pontos. Então, uma parcial aqui em cima da Petax futura já seria interessante, né? Os players, tanto que, olha só, ele trabalha no preço futuro, é bem verdade, né? E fica um pouco mais comprador. E aqui fica um pouquinho mais errante e depois trabalha no preço futuro. Galera, eu tenho mostrado isso aqui para você. Olha só, nos outros dias. Então ele vem, né? Em cima da Petax futura. Esse aqui é o dia de ontem, né? Como ele o câmbio ele trabalha em cima do preço futuro, né? Então olha só, ele trabalha, né, entre o preço futuro e o preço à vista e faz a segunda Petax um pouco perto do meio, né? Não é uma conta exata e depois fica trabalhando em cima da Petax futura, né, galera? Na queda também. De novo, galera, olha só. Então, trabalha, faz a Petax, né, no cenário de baixa. Para no meio, às vezes ele não consegue buscar. Quando é que ele consegue buscar? Quando essa já está no final do contrato. Porque essa diferença do preço futuro e preço à vista vai diminuindo conforme o contrato ele vai encerrando. Então, olha só, faz de novo a Petax futura no meio do caminho aqui entre a Petax futura e o primeiro spot do dia e fica trabalhando comprado em cima das outras Petax futuras, né? Aqui no, olha só, aí ele já levanta, mas fica trabalhando em cima do preço futuro, né? Aqui também, né? Trabalha. Aqui foi um dia um pouquinho mais de alta, mas ele devolveu. Mas ele ficou trabalhando um pouquinho mais. Depois que ele começa a trabalhar, né, na Petax futura, a gente tem que entender que tem outros fatores também, né? Mas ele, veja como ele fica visitando o preço futuro, né? Preço futuro, preço futuro, preço futuro. Então, a gente tem que ter um entendimento que para o câmbio a Petax é extremamente importante, tá, galera?
para amanhã, para tarde o ajuste, tá? E tem que entender também outras coisas que são acerca da macroeconomia, né? Tá. Então, basicamente, eu acho que foi isso aqui para o nosso câmbio, né? Não tem mais o que ser acrescentado. É bem verdade que depois dessa batida aqui mais forte do mercado, né? E na segunda Petax futura, os players já começam a desmontar a posição, o câmbio não consegue cair mais, né? E ficar trabalhando aqui no preço futuro. Inclusive, tá aqui perto da nossa Petax, né? Agora olha só como ele não vai, provavelmente não vai conseguir buscar a Petax à vista, né? O preço final, os pós do dia. Mas só que ele pode vir aqui e revisitar esse 500, né, galera? Nada impede. Eu acho que pro ajuste ele vai estar fazendo abaixo do da VWAP, né? Da VWAP diária e entre o 500, né? É esse range aqui de uns 20 pontos, provavelmente, né, pessoal? Então, acabamos o nosso dólar futuro mini índice, galera. Mini índice hoje tinha tudo para fazer esse movimento. É bem verdade que as commodities elas estão um pouco mais trabalhando na compra de modo geral. As outras bolsas trabalhando um pouquinho mais na compra, algumas caindo, mas um pouco mais na compra, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso, olha só. Elas estavam, bem verdade que elas estavam um pouco mais flat, né? Mas agora elas pegaram uma atração mais forte, né? Russell estava caindo um pouco mais. Essa aqui estava flat, né? Positivo, negativo. Estava trabalhando o Dow Jones, S&P 500, né? Trabalhando numa alta agora. Nasdaq também. E o VIX também estava um pouquinho mais flat, mas começaram a vender, né? As proteções. Então quer dizer que as ações elas vão começar a subir e influenciar o índice, né? Olha os índices, no caso o DAX, o europeu também. Tava flat, né? O euro da Europa e o DAX alemão tava um pouquinho mais flat. Tá. Então, o nosso mini índice hoje ele foi que um pouquinho, ele teve um movimento de Lorde, né, galera? Saiu num pequeno gap de alta, tá? Pequeno mesmo. Não conseguiu trabalhar o preço, esse preço aqui que tá bem importante, que tá o nosso os juros não, o nosso ajuste, né? É o ajuste o POC. Ele veio aqui e só interagiu com o POC de ontem, que é essa região aqui, tá, galera? Tá no 333.725, né? Então tá aqui o POC, ele já fez um movimento de alta, ele voltou em cima da média e aqui para mim tava a primeira compra do dia, tá? Para trazer para esse, para renovar, né? Essa máxima então, inclusive, olha só, ele tá aqui no nosso índice de volatilidade, né? Que nós temos que é de meia hora, aliás, de uma hora. Então ele calcula a abertura e como a cotação ela reage na primeira uma hora, aqui na segunda hora do dia e aqui na terceira hora do dia, individual. E nós temos também a amplitude média diária, né, galera? Que tá bem aqui, que tá no conforme de 21 pregões, tá? Então tudo isso é calculado, né? Então tá aqui, olha só. Eu vou trazer todos esses fluxos de dinheiro aqui também, todos esses indicadores que são próprios, tá? Para o índice, para o câmbio. Vou fazer um grupo para deixar aqui para vocês, né, galera? Mas quando nós chegarmos a 1000 inscritos, então, galera, se inscrevam e deixem um like no canal, tá? Então, olha só, a abertura do mercado, tá? Aqui seria a primeira compra, né? Aqui seria a primeira compra. Aí ele volta e dá um presente, né? Justamente na abertura do mercado à vista. Olha só como as ações elas já abrem quase que todas
na parte positiva, né? Inclusive aqui o setor bancário, algumas abrindo já com 2 de alta, né? Então ele fez um pequeno arrefecimento, né? O nosso mini índice, mas depois subiu, né? E essa aqui para mim foi a venda, tá, galera? Foi a melhor venda, aliás, a compra foi a melhor compra do dia, né? Justamente para fazer o que de novo? Desafiar essa máxima, né? Então ele vinha para cá, já dava para fazer uma parcial aqui no 135 mil, né? Basicamente é para a gente chegar nesse nível, 135 mil, levar para o zero e vir trazendo até para 1,5, que seria os 135.500, né? Então aqui tem 500 pontos. E basicamente essas foram as melhores operações, né, pessoal? Eu sei que aqui ele trouxe a liquidez para cá, né? Como eu bem posso mostrar para vocês. Ele trouxe essa liquidez, né? A gente tem uma liquidez que o preço ele fica balizando, ó, trabalho por baixo, trabalho por cima, volta nela e fica aqui, né? Então, quando ele monta essa liquidez, a gente tem que levar em consideração que a macro é de alta, né? Então, o interessante é mais comprar para trazer para esse meio. Comprar para trazer para esse meio, né? Mas vender aqui no e-mail já seria um bom trade, né? Porque ele já andou aqui 500 pontos, essa aqui estava um pouco mais claro, né? Andou 1.500 pontos praticamente. Então, dava para ter feito uma venda aqui, né? Eu não gosto de abrir a operação e fechar e já abrir outra, né? Então, estou comprado aqui, que eu poderia comprar de novo aqui para vir renovar essa máxima. Vocês sabem que eu gosto de fazer esse tipo de trade porque o mini índice ele é um ativo de um pouquinho mais de tendência, enquanto que o câmbio ele é um pouco mais lateral. Por quê? Porque o câmbio ele tem muitas variantes, o mini índice não, né? O mini índice, como ele é o agregado das nossas ações e ele é arbitrado com o Ibov Indifut, né? Que ele faz os mesmos movimentos. Então as ações elas são um pouquinho mais direcionais e por isso que eu acho que os índices eles são os melhores caminhos para o day trade, né? De forma geral, ele é um pouquinho mais fácil. O câmbio é mais enjoado, é bem verdade, porque o câmbio, galera, a gente consegue enxergar bacana, a gente consegue enxergar bem de forma bem proficiente os pontos, olha só. Então fica aqui na Petax Futura, né? Para você dar uma comprinha aqui, volta aqui de novo, uma compra para vir desafiar até então esse topinho aqui, né? Chegar nessa. Então fica trabalho aqui, aqui tem pontos, galera. Então aqui dá para pegar um ponto e meio, né? Dá para trabalhar na modalidade scalp. Sendo que é um pouquinho mais brigado aqui, quando chega no 500, 600, dá para fazer um scalp e ganhar uma pontuação. Então o câmbio ele é assim um pouco mais brigado, né, nesses pontos mais específicos, quando nós sabemos trabalhar de forma real, né, quando a gente sabe a macro e a microestrutura de mercado. No caso aqui do câmbio, né, do mini índice ele é um pouco mais leve de ser trabalhado, né? Então foi basicamente isso, galera. Eu não vejo mais tem que trabalhar na compra aqui para o mini índice, né? No meu entendimento, tá? Então basicamente foi isso, né? Essas operações aqui foram as melhores de hoje. Galera, vocês gostaram? Se gostaram, deixem o like, compartilhem com um amigo de vocês. Se inscrevam no canal, tá? E dúvidas, escrevam nos comentários qualquer pergunta ou crítica construtiva. Até mais, valeu!